A paz do Senhor Jesus. O meu nome é Flaviane Vaz. Eu sou a editora responsável pela revista Berçário. Eu estou muito feliz de ter você aqui conosco. Você que é professora da revista Berçário, que dá aula para os pequeninos, as crianças de 0 a 2 anos que estão ali na casa de Deus para aprender sobre o Papai do Céu. Você está trabalhando com o nosso currículo e nós estamos seguindo aqui na CPAD, produzindo sempre um material rico para ser uma ferramenta valiosa ao seu ministério. Agora, no segundo trimestre, nós trabalhamos esse tema. Vamos conhecer a Palavra de Deus. E dando prosseguimento, nós queremos destacar aos bebês um assunto muito especial, que é sobre a família. E é por isso que na revista Lições Bíblicas Berçário, do terceiro trimestre de 2022, o tema será Vamos Falar da Família. Essa revista foi escrita pela comentarista Tatiane da Costa Pereira. Ela é membro da Assembleia de Deus no Jardim Bangu, no Rio de Janeiro. É bacharel e pós-graduada em português e docência do ensino superior e também é professora da escola dominical. Por isso, nós temos certeza que ela deu o máximo de si para entregar um material rico, pensado de uma professora para outra professora. Vamos conhecer um pouco sobre a nossa revista? Primeiramente, nós temos que destacar que a família é muito importante para o bebê. A família é o universo que o bebê conhece. As primeiras pessoas que ele vai conhecer na vida fazem parte da sua família. A família é muito importante para o bebê. Por quê? Porque ali estão as primeiras pessoas que ele vai conhecer. Rapidamente, ele perceberá que cada pessoa é chamada por um nome, cada pessoa tem um papel dentro da família. Por exemplo, um é o papai, a outra é a mamãe. Talvez na família dele ele já nasça tendo irmãos. Também vai conhecer o vovô, a vovó, os titios. E é sobre isso que essas lições vão falar. Nós separamos algumas lições. Essa revista está separada em 2 partes. As primeiras lições vão estar focadas em apresentar os papéis de cada família. E a segunda parte vai apresentar diversas famílias que estão na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa revista? Deixa eu abrir aqui. Você vai ver que é uma revista preparada com tanto carinho. A diagramação, os visuais, as ilustrações estão todas muito bonitas mesmo. Veja bem, aqui no nosso sumário você vai perceber que a lição 1 vai falar assim: o Papai do Céu fez a minha família. Essa lição vai falar sobre Adão, Eva e Caim, especificamente. E aí vai ensinar que o Papai do Céu foi quem fez a família. Esse é um conceito muito importante, porque na nossa sociedade há muitas ideias divergentes sobre a formação da família, mas a Bíblia deixa claro que a família tem a sua origem em Deus, e é isso que nós vamos ensinar aos pequeninos. A lição 2 é o Papai do Céu fez os filhos, e nessa lição nós vamos falar sobre Adão, Eva, Caim e Abel, mas com foco nas crianças, no surgimento dos filhos, destacando que os filhos são um presente do Papai do Céu. A lição 3 já é sobre o papai, então Deus fez o papai. E nessa história, nós vamos destacar a história de Abraão, quando Deus tornou Abraão um papai, quando nasceu Isaac. É sobre isso que nós vamos tratar. A lição seguinte é sobre a mamãe. O Papai do Céu fez a mamãe. E nessa história, a personagem de destaque é Joquebede, que foi uma mãe forte e corajosa e protegeu o seu bebê, o bebê Moisés. A lição 5 se chama O Papai do Céu fez o vovô e a vovó. E nesta lição nós vamos desenvolver a história da bênção que o vovô Israel, ou o vovô Jacó, deu aos filhos de José. Então nós vamos falar especificamente do papel de Israel como avô de Efraim e Manassés. Enfim, a lição 6 vai falar Deus fez os irmãos, e essa lição é focada na história de Marta, Maria e Lázaro, que são 3 irmãos que eram amigos de Jesus.
A partir daí, nós vamos para a segunda parte da nossa revista, onde trataremos de diversas famílias em que a Bíblia destaca. Por exemplo, a lição 7 é sobre Noé, a seguinte é sobre Isaac e Rebeca, e a lição 9 vai ser sobre a família de José, e a 10 a família de Raabe, a 11 a família de Samuel, e na 12 a família de Jesus e, por fim, a família de Timóteo. Agora, eu quero te mostrar alguns detalhes especiais dessa revista em primeira mão. Eu estou aqui com esse protótipo da revista e eu quero destacar para você a lição 5. Olha como é que tá bonito? O Papai do Céu fez o vovô e a vovó. Nós vamos, nessa lição, desenvolver alguns conceitos com os bebês. Por exemplo, vamos falar sobre a importância de agradecer ao Papai do Céu pelo vovô e pela vovó. Eu sei que a história bíblica está focada em um vovô, mas a aplicação bíblica que você pode fazer, você vai incluir a personagem, né, a figura da vovó também. Porque os bebês convivem com os dois e nós devemos abordar, né, a presença dos dois na vida da criança. Então, essa história vai falar sobre um momento em que o vovô Israel abençoou a Manassés e Efraim, que são os filhos de José. Você já conhece essa história, você sabe que Israel ficou separado muito tempo do seu filho José. Eles foram afastados, José era um menino ainda, era um adolescente. Então, o que aconteceu? Quando ele vai reencontrar José, ele já é avô dos seus filhos. Então, essa história é muito linda na Bíblia, é o encontro do avô com os seus netos e a bênção, né, que ele dá pela vida dos seus netos. Então, pode-se trabalhar o conceito de respeito, o conceito de honra, de obediência aos avós. A gente sabe que aqui no Brasil, muitos avós ajudam na criação dos netos. Então, isso é um tema muito presente na vida da criança e que deve ser desenvolvido com atenção. Agora, deixa eu mostrar para você a atividade, né, aqui do nosso bloco de atividades. Olha só, nessa lição, a atividade, nós colocamos um avô com roupas atuais, né, instruindo um netinho, né, com roupas atuais também, porque ela está mais ligada à aplicação da lição. Então, nós vamos falar que também o vovô e a vovó ensinam sobre o Papai do Céu aos netos, né? E essa atividade é para as crianças colorirem do jeito que elas acharem melhor. Você pode usar todos os recursos didáticos que você tem aí disponível na sua igreja. Pode ser giz de cera, pode ser tinta, pode ser cola colorida. Fica à vontade. Pode usar a criatividade para desenvolver essa atividade. E enquanto as crianças estiverem desenvolvendo, você sempre fale sobre a importância do avô e da avó na vida de cada bebê. Agora, eu também quero te mostrar a lição 12, que é sobre a família de Jesus. Não poderíamos terminar esse trimestre que fala sobre a família sem falar sobre a família de Jesus, né? Não poderíamos. Então, a lição 12, deixa eu abrir aqui. Então, olha só, a lição 12 vai falar sobre a família de Jesus, a família terrena de Jesus, né? Que foi Maria e José. Deus escolheu Maria e José para cuidar do bebê Jesus. Isso é um assunto tão importante. Dá uma olhadinha nos visuais que foram preparados para que essa história seja contada. Esse é um assunto muito especial, porque nós vamos destacar que Jesus é o Salvador, mas que ele nasceu como um bebê. É tão lindo que no plano divino Deus tenha planejado vir até o nosso mundo como um bebê. Isso nos comunica tanto sobre o amor que Deus tem pelas crianças. E vamos falar sobre isso com as crianças, que assim como eles são bebês, Jesus também já foi um bebê. Essa identificação do bebê com Jesus, com a vida terrena de Jesus, é importante para falar sobre a salvação. Aqui, então, nós vamos falar sobre a infância de Jesus nessa lição, né? E principalmente destacar que Jesus é o Salvador. Deixa eu mostrar para você a atividade dessa lição. Olha só.
A atividade é justamente colorir, né, o cenário onde tem o nascimento de Jesus, onde nós temos Maria, José e o bebê Jesus aqui na manjedoura. Então, essa atividade final é sempre para reforçar o conceito central. O conceito central de que Jesus é o Salvador e ele nasceu como um bebê. E por fim, nós selecionamos uma família muito especial na Bíblia, que é a família de Timóteo. Timóteo foi um jovem que o apóstolo Paulo conheceu em uma das suas viagens. Ele se tornou um discípulo do apóstolo Paulo. Ele acompanhou Paulo nas suas viagens. Ele se tornou pastor de igreja. E lá na carta de Paulo, em 2 Timóteo, o que nós temos? Nós temos um testemunho de que Timóteo recebeu a fé através da sua mãe e da sua avó. Então, nessa lição 13, nós vamos falar sobre a família de Timóteo. Dê uma olhadinha aqui. Nós separamos alguns visuais para que essa história seja contada, né? E então nós separamos para a criança se identificar com o menino Timóteo, né? Aprendendo com a sua avó e com a sua mãe e fazendo uma aplicação no final, dizendo que todas as crianças, assim como Timóteo orava, como Timóteo louvava a Deus e aprendia a palavra do Papai do Céu, todas as crianças devem seguir esse mesmo caminho. Essa lição é importante porque ela destaca a participação tanto da mãe como da avó na formação da fé. A gente sabe na Bíblia que o pai de Timóteo não era judeu, ele não conhecia a Escritura, ele não seguia o Deus de Israel, mas ainda assim a sua mãe e a sua avó não deixaram de ensinar a fé. Então é muito importante que as crianças sejam ensinadas no caminho do Senhor, né? E que elas venham herdar a fé. A fé em Cristo é a maior herança que uma família pode deixar para a sua criança. E essa lição está focada nesse conceito. Aqui a atividade, olha só como nós separamos uma atividade mais lúdica, né? Nós colocamos a silhueta de uma criança orando e sugerimos que essa silhueta seja preenchida com um algodão colorido, né? Só a fim de fortalecer na criança essa percepção de que ela mesma pode orar e pode falar com o Papai do Céu. Então, gente, deu para conhecer um pouquinho da nossa revista, né? Dá para perceber que tem muita coisa boa vindo por aí. Deixa eu te contar um detalhe especial. Aqui dentro da revista existem muitas sugestões de dinâmicas, de proposta pedagógica, de trabalhos, né, de trabalhos extras, de atividade das crianças. E quando nós temos uma ilustração interna em que você precisa fazer essa atividade com a criança, eu estou disponibilizando esse arquivo gratuitamente no nosso site de escola dominical. Como isso funciona? Eu vou mostrar para você. Por exemplo, aqui na lição 11, na página, na página 51, deixa eu abrir aqui e você vai poder ver comigo. No momento do versículo, nós sugerimos a utilização dessa imagem de igreja, que pode ser colada em um papelão para ter mais firmeza, né? Para que seja feita um trabalho de memorização do versículo. Essa imagem da igreja é uma imagem extra que a gente está sugerindo aqui na revista e nós vamos dá-la de presente para você. Ela vai estar disponível para download no nosso site. Você já conhece o nosso site, né? www.escoladominical.com.br. Nesse site, irmãos e irmãs, né, a gente coloca toda semana subsídios em cada revista. E a revista Berçário não é diferente. Toda semana eu publico lá um subsídio de escola dominical especial para você que é professora da classe berçário. Então você pode acessar o nosso site sempre que estiver preparando a sua aula e vai encontrar lá uma outra ferramenta complementar a tudo que você já tem na revista, que estará disponível gratuitamente. Eu preciso destacar para você que nessa revista a tradução bíblica que nós utilizamos é NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, porque é uma linguagem mais simples, mais fácil, mais próxima do nosso dia a dia e mais apropriada para comunicar-se com a criança.
Aqui também eu quero te mostrar algumas obras que você pode ter e apresentar para os seus alunos enquanto estiver desenvolvendo as suas aulas aí na sua classe do berçário. Essa é uma Bíblia linda, se chama Minha Bíblia de Banho. Olha como ela é bonitinha, ela é feita toda de plástico, né? Então ela é muito própria para um bebê. Ele pode pegar, ele pode até tentar amassar porque ela é dobrável, tá vendo? E não estraga. Então essa Bíblia, ela é uma Bíblia de banho, mas ela pode ser usada perfeitamente na classe do berçário, porque ela é apropriada para a criança. Você pode colocar essa Bíblia na mão do aluno, da aluna, deixar ele manipular esse material do jeito que ele quiser, porque não vai estragar, olha. E por que é importante uma Bíblia em que o bebê possa pegar? Porque é nesse momento em que ele gera um vínculo com a palavra de Deus. Então esse aqui é um recurso muito especial, olha, todo colorido, de capa a capa, com certeza seus alunos vão adorar. Essa daqui é muito especial também. Meus primeiros versículos para memorizar na Bíblia. Olha que bonitinha, ela é em forma de maletinha, olha. E você pode abrir e também a criança pode segurar e pode manipular. Ela é um pouco mais pesada do que essa. Essa aqui é muito apropriada para as crianças de até 6 meses, até 8, 9 meses, né? E essa daqui são já para as crianças maiores de 1 ano, né? De até 2 anos, porque ela é um pouquinho mais pesada, mas a capa dela é uma capa firme. É uma capa dura, né? E as folhas também. Então, conforme a criança pode segurar, pode apoiar também e pode manipular essa Bíblia, abrindo ela, né? Ela é toda ilustrada também. E essa aqui é o tipo de Bíblia que você pode usar nesse momento de memorização do versículo, para que a criança comece a identificar. Então, como é? Você apresenta a Bíblia e diz: essa é a Bíblia, é a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. E através da sua fala e da apresentação do livro, a criança vai associando e vai aprendendo o conceito das Escrituras Sagradas. Aqui, olha, eu tenho um outro exemplar para te mostrar. O meu primeiro livro de histórias da Bíblia. Olha, ele tem uma capa acolchoada, é muito bonito, né? E esse daqui também você pode ter você pode ter aí uma pequena biblioteca dentro do seu berçário, né? Para apresentar os livros para as crianças. E esse daqui é um livro que você pode usar para poder apresentar a história. Olha como ele é colorido, muito bem ilustrado também. As letras são grandes e eles são mais apropriados para as crianças de 2 anos, tá bom? Então aqui são alguns exemplares de obra literária que você pode ter e usar durante as suas aulas aí na sua classe do berçário. E por fim, eu quero destacar para você a importância de algumas sessões dentro da nossa revista. Todas as lições vão ter um momento do versículo. O momento do versículo, e você vai reparar que esse versículo, ele muitas vezes é um trecho do versículo. Isso que eu queria explicar. Olha aqui na lição 1, olha, o versículo é: o Senhor formou o ser humano, em Gênesis 2:7. Está destacado aqui no início. É um trecho do versículo. Por quê? Nós sabemos que as crianças, né, têm uma capacidade reduzida de memorização, então a gente vai separar apenas o trecho principal do versículo para que ele seja ensinado. E junto com o versículo tem sempre uma proposta pedagógica para os bebês, né, menores de 1 ano e para os bebês de 1 e 2 anos. Né? E ele é dividido e você pode desenvolver, é sempre uma coisa muito simples e você pode desenvolver de maneira rapidamente com esses 2 grupos dentro da sua classe. Eu também quero destacar para você essa sessão aqui que está no final, que é a Você Sabia? Olha aqui. Nessa sessão é sempre uma curiosidade sobre a faixa etária dos seus alunos. Então você pode ler para você entendê-los melhor e também pode compartilhar essas informações com os pais dos alunos, para que eles também venham a conhecer um pouco mais sobre essa fase em que cada bebê está vivendo. Aqui no final, não se esqueça, é muito importante, tem 2 na página 62, nós temos um modelo de plano de aula. Esse modelo pode ser reproduzido para
cada lição. E aí às vezes os professores ficam assim, estão começando, estão no início do seu ministério, não sabem como desenvolver uma aula. Então aqui tem um passo a passo, né, explicando cada sessão, quantos minutos você deve dedicar a cada momento para que se desenvolva a sua aula. E eu também quero te mostrar na página 64, a ficha do bebê. É muito importante que você reproduza essa ficha para cada criança que esteja no seu berçário e preencha esses dados junto do responsável e anote se a criança tem alguma limitação na saúde, alguma restrição alimentar, né? Os contatos do responsável, se você precisar chamar, o contato telefônico, o nome completo, quem está autorizado a pegar a criança no berçário. Então essa ficha é para isso, para que você tenha um arquivo dos seus alunos e sempre que for necessário você vai poder consultar. Nós estamos aqui fechando a nossa apresentação. Essa é a revista Lições Bíblicas Berçário. E nós consagramos ela ao Senhor e dedicamos ela ao seu ministério. Espero que ela seja uma ferramenta valiosa no desenvolvimento do seu trabalho aí na sua igreja local. Eu quero destacar para você um versículo que é Colossenses 4,17. Lá nós lemos o seguinte: e digam isto a Arquipo, procure cumprir bem a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor. E que esse seja um conselho para nós também. Se nós temos uma tarefa, nós temos um serviço do Senhor. A palavra de Deus diz: procure cumprir bem a tarefa que você recebeu no serviço do Senhor. Então vamos nos dedicar ao ministério do ensino e ensinar a essa geração. Você foi chamado para isso. Deus te abençoe.